Os romanos. Paulo disse aos crentes de Corinto que iria visitá-los. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Em Atos capítulo 20, versículos 2 e 3, vemos que realmente esteve na Grécia durante 3 meses. A igreja de Corinto era a maior da Grécia, mas havia uma menor em Cesareia, que ficava bem perto de Corinto. Febe era uma serva da igreja em Cencreia, Romanos capítulo 16 e 1, e ela levou a carta de Paulo a Roma. Portanto, a carta aos Romanos foi escrita perto do final da terceira viagem missionária de Paulo. A carta de Paulo aos Romanos é uma explanação maravilhosa do Evangelho. O Evangelho se baseia no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus e Filho de Davi, que morreu e ressuscitou. Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4. O trabalho foi feito por Cristo e nós recebemos os benefícios pela fé. Todos os homens precisam do Evangelho e Paulo prova isto em capítulo 1, versículo 18 e em capítulo 3, versículo 20. Primeiro, vemos os gentios em capítulos 1, versículos 18 a 32. 2. Os judeus, capítulos 2, versículo 1 a capítulo 3 e versículo 8. Terceiro, todos os homens, capítulo 3, versículos 9 a 20. Em seguida, Paulo explicou detalhadamente que somos justificados diante de Deus somente pela fé. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 31. Os judeus achavam que tinha de guardar a lei e assim o evangelho lhes causava problema. No capítulo 4, Paulo mostrou que Abraão foi justificado diante de Deus pela fé. Acontece o mesmo conosco. Capítulo 5, versículo 1. Nós somos justificados pela graça de Deus. Capítulo 3 e 24. Pelo sangue de Cristo. Capítulo 5 e 9. Pela fé. Capítulo 3, versículo 28. E capítulo 5, versículo 1. Os capítulos 6 a 8 nos ensina como nós podemos ser salvos diariamente do poder de Satanás. Estes capítulos mostram algumas das muitas bênçãos que temos em Cristo. Nos capítulos 9 a 11, Paulo responde aos judeus que achavam que no Velho Testamento Deus tinha prometido grandes bênçãos ao povo de Israel, mas agora parecia que Deus estava colocando Israel de lado. É importante para nós sabermos que muitos judeus foram salvos e estão na Igreja de Cristo e que Deus ainda vai restaurar a Israel e cumprir todas as suas promessas no futuro. Hoje devemos lembrar que somos salvos pela fé e não por guardar a lei. Também não devemos, na Igreja, tentar copiar costumes judaicos que eram praticados no Velho Testamento. O restante de Romanos, capítulos 12 a 16, é muito prático. Temos que oferecer-nos a Deus como sacrifícios vivos e servi-los de acordo com os dons que Ele nos deu. Capítulo 18, versículos 1 a 8. Devemos obedecer o governo do país e amar o nosso próximo. Capítulo 13. Devemos ser tolerantes com os outros crentes que têm ideias diferentes das nossas. Capítulo 14, versículo 1 e capítulo 15, versículo 6. Em seguida, Paulo contou seus planos aos coríntios e enviou saudações a muitos deles, citando seus nomes. Capítulo 15, versículo 7, capítulo 16, versículo 27. Podemos aprender algumas verdades importantes sobre a igreja nestes capítulos, bem como em outras partes de Romanos. Já percebemos que Paulo ensinou a palavra e edificou a igreja em Corinto. Os crentes levaram o evangelho a outras cidades perto de Corinto e formaram outras igrejas, como por exemplo em Cencreia, Romanos, capítulo 16 e 1. Estas pequenas igrejas se reuniam nas casas dos crentes, mesmo em Roma, Romanos capítulo 16, versículo 6. É o dever das igrejas enviar aqueles que podem pregar o evangelho. Ninguém pode ouvir o evangelho a não ser que lhes seja pregado, e nós devemos encorajar alguns a saírem pregando. Capítulo 10, versículos 14 e 15. Paulo esperava que os crentes em Roma
o ajudassem a continuar até a Espanha. Capítulo 15, versículo 24. Na igreja, judeus e gentios estavam reunidos em um corpo. Os gentios deviam ser lembrados que Deus ainda colocará Israel em um lugar de proeminência no futuro e que mesmo agora somos todos um em Cristo. No entanto, devemos evitar o uso de ideias judaicas ou regras do Velho Testamento em nossas igrejas hoje em dia, como, por exemplo, comer apenas determinados alimentos ou guardar determinados dias, como se eles fossem especialmente santos. Romanos capítulo 14, versículos 3 e 6. Por outro lado, devemos respeitar aqueles que querem fazer tais coisas e recebê-los na igreja, a não ser que estejam simplesmente querendo criar problemas. Capítulo 14, versículo 1. Há 7 dons citados em Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8, e alguns deles são os mesmos de 1 Coríntios capítulo 12. Aqui, novamente, o Espírito Santo nos diz que somos um corpo em Cristo, mas que cada um tem dons diferentes. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Os 7 dons citados são profecia, ministério, ensino, exortação, liderança, contribuição, misericórdia. Qualquer que seja o nosso dom, temos que nos esforçar ao máximo para usar para a glória de Cristo e para a bênção da igreja. Devemos ficar atentos àqueles que querem dividir a igreja e afastarmos-nos deles. Romanos capítulo 16 e versículo 17. Alguns dos ensinamentos da carta aos Romanos acrescentam mais alguma coisa ao que já aprendemos em 1 e em 2 Coríntios. Gradativamente, Deus estava dando ao seu povo os princípios nos quais eles iriam edificar as igrejas.